tempo, e cerca de 2 meses praticamente, e meio, falando sobre esse tópico teológico da carta de Paulo aos Romanos, que foi aí os capítulos de 1 até o capítulo de número 11. E do capítulo de número 12 em diante, nós vamos observar, como observamos na semana passada, um tópico mais prático que fala da vivência, de tudo aquilo que eles aprenderam com respeito à justificação, com respeito à graça do Senhor, com respeito à eleição do povo de Deus, o Israel de Deus, que somos nós também enquanto igreja, e para onde isso se aplica no nosso cotidiano. Na semana passada nós tivemos uma extensa lição falando sobre diversos tipos de relacionamentos, e aqui, a partir do capítulo 14, já no trecho final da carta de Paulo aos Romanos, ele vai dedicar-se a falar muito especificamente sobre o relacionamento dos irmãos na fé. E aqui ele já não está mais a falar do relacionamento do cristão com o mundo. Ele quer apontar para o relacionamento do crente com o irmão, com aquele que também é um eleito de Deus, mas que não é perfeito, ainda lida com a sua natureza de pecado, ainda precisa cada dia mais morrer para si, com o auxílio do Espírito Santo, nesse processo que nós chamamos de santificação. Nós lemos todo o capítulo 14, aqui dos versos de 1 a 23, na nossa devocional, justamente para compreendermos essa natureza e alguns detalhes sobre essa lição de número 12, que é a nossa lição relacionamento entre fortes e fracos. E ainda vamos avançar dentro do capítulo 15 até o verso número 13, onde ele faz um pedido, uma exortação aos que são fortes na fé, para que imitem a Cristo e para que ajudem ou ofereçam suporte para os que estão debilitados ou fracos. Essa palavra ela tomou um aspecto bastante pejorativo, né? Quando a gente fala débil, né? Tem uma característica muito pejorativa, infelizmente. O significado original dela é justamente a fraqueza, né? A limitação. Mas a gente vai optar por usar aqui, para ficar cada vez mais clara a mensagem, a palavra fraco ou fraqueza, que é a mesma coisa, ok? Na nossa introdução, queridos, nós destacamos aí alguns detalhes importantes. No livro Aprendendo a Lidar com Pessoas Difíceis, Rick Brinkman e Rick Kirchner conceituam quem são pessoas difíceis, apresentando 10 diferentes exemplos de pessoas complicadas de se lidar. E aqui, lembre, ele está falando de crentes. Todas essas pessoas que nós vamos citar não é um ímpio, não. É um cristão. O primeiro que ele cita aqui é o tanque de guerra. É aquele cristão que quer passar por cima de tudo e de todos. Pode parecer um exagero dizermos isso, mas existem muitos tanques de guerra nas igrejas espalhadas pelo mundo. Eu conheci certa vez um irmão que em outra igreja, não era essa, já para todo mundo ficar tranquilo, ele ansiava, né, concorrer ao oficialato da igreja e ser um presbítero. E por ocasião do tempo que ele passou lá, ele não foi indicado pelo conselho da igreja para participar da eleição. E então ele se virou para um outro presbítero, que tinha a mesma faixa etária dele, e disse para ele assim, mais ou menos: olha, não foi dessa vez que eu consegui o que eu queria, mas eu vou te dizer para você uma coisa, e guarde isso no seu coração. Tudo que eu quero eu consigo. Esse é o crente tanque de guerra. Ele não quer experimentar os processos, os ciclos, ele quer passar por cima de tudo e de todos, custe o que custar. Mas tem também o crente atirador de elite. Aqui no livro do Rick Brinkman e Rick Kirchner, é aquele que ataca você nos seus pontos fracos. Em vez de ajudar, ele é um agente não de Cristo. Ele mais parece um estagiário do diabo, como acusador. Só aponta defeito, só aponta erro, só aponta ponto fraco. Mas não é aquele apontamento do ponto fraco que eu sento com você aqui e digo aqui, meu irmão,
nós temos uns pontos de crescimento aqui, tem isso aqui, mas a solução é esta. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Não, essa pessoa só quer apontar. Para quê? Para prevalecer em cima do outro. Mas também tem um crente granada, dizem os autores, é aquele que explode por tudo. Tinha no seminário uma história, uma anedota, né, cristã que a gente lembrou aí, e que o nosso reitor, o professor Benildo, ele costumava dizer que certa vez um irmãozinho na igreja dele, que era muito estourado, não tinha muito domínio próprio, essa é a verdade, certa vez ele chegou com o pastor e falou assim: pastor, eu estou orando, eu queria mudar esse meu caráter, não consigo, mas eu cheguei a uma conclusão. Aí o pastor ficou alegre porque ele ia dizer: eu vou mudar. Não, ele diz assim: eu descobri, o que eu tenho na verdade é um dom. É dom? Qual dom? O dom da briga. Eu tenho o dom da briga. Que dom é esse, meu irmão? É o dom de brigar pelas coisas de Cristo e tal. Não, isso não é dom. Isso é dureza do teu coração. É o crente granada. Tudo ele explode. Ele é contrariado por uma bobagem, ele explode. Ele tem alguma questão para tratar relacionada a alguma questão da igreja, ele explode, ele desiste. E não é assim que funciona, não é assim que o líder, sobretudo o cristão, deve se comportar na casa do Senhor, não é? A gente sabe que a palavra de Deus nos manda ser temperantes, nos manda termos domínio próprio, nos manda controlarmos os nossos sentimentos a partir dessa nova circunstância de vida que Cristo nos oferece. Tem o crente também chamado o sabe-tudo, é aquele que nunca quer aprender. Você senta com a pessoa e pergunta: querido, você tem dúvidas? Ele fala: não, eu quero tirar as dúvidas, porque eu sei de tudo já. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca tenho nada para aprender, sempre sei de tudo. E incorre no pecado do orgulho. Tem também aquele crente que pensa que sabe tudo. Tem um que realmente, ele sabe muitas coisas, é uma pessoa instruída, tem profundidade, tem sabedoria, tem vivência, tem estudo, tem percepção. Mas ninguém sabe de tudo. Agora tem o que pensa que sabe tudo. Não é nem que ele tenha conteúdo, ele não tem nada para oferecer, mas ele é arrogante, pedante, imagina que sabe de todas as coisas e fecha-se para o aprendizado, para a convivência sadia entre o povo de Deus. Ele nunca divide algo com as pessoas num tom de partilha, porque ele pensa que ele sabe tudo. Tem também a pessoa talvez, não é? Que é o indeciso. A palavra de Deus diz que o nosso dizer deve ser sim, sim e não, não. Mas tem uns crentes que ficam sempre em cima do muro. Tem também o crente nada. É aquele que nunca reage às coisas. Não é? Tem também aqui o crente não, nunca diz sim. E também tem o que sempre diz sim e nunca diz não. E o último, que talvez seja um dos mais perigosos, é o crente reclamador. É aquele que reclama e critica tudo a todo tempo. Pastor, que retrato da igreja contemporânea. Mas a gente não está falando da igreja contemporânea exclusivamente. Estamos falando da igreja de Roma. Paulo escreve para uma igreja que tinha os seus próprios problemas. Ele enfrentou em Roma um problema que pode existir em qualquer comunidade cristã na história. Contendas por opiniões pessoais. E aí Paulo enfrenta esse dilema das contendas por questões fúteis, apresentando princípios espirituais que nos ajudam a compreender melhor essa questão. O primeiro que ele nos apresenta é um mandamento. Veja, não é uma opção, nem uma faculdade nossa. É um mandamento, uma ordem de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Romanos 14, verso número 1. Mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo para irmos prosseguindo nesse acompanhar da exposição. E ele diz: acolhei ao que é débil na fé. Acolhei-vos. Essa expressão é muito neotestamentária. Uns aos outros. Embora você não possa esquecer que também no contexto da antiga aliança
era uma das marcas do povo de Deus, essa vivência comunitária, das tribos, do dever de amparo das tribos mais fortes para com as mais fracas, na proteção de fronteira em Israel. E quando eles descumpriam isso, estavam pecando contra Deus, porque assim ele estabeleceu na Torá. O mandamento de acolhimento, ele não é novo no Novo Testamento. A expressão, sim. Essa expressão é puramente neotestamentária, uns aos outros. Ela é uma tecla repetitiva que vem no ensinamento de Cristo e parte para o ensinamento de cada um dos apóstolos e também nas cartas, nos mostrando qual era o contexto daquele povo que nutria diferenças, que tinha, sim, as suas distinções, tinham as suas diferenças étnicas, raciais, geográficas, culturais, linguísticas, mas que ainda assim eram uma família em Cristo. Veja que não é por acaso que a gente chega num domingo, dia 24 de novembro, culto onde vamos receber essa igreja, 26 novos membros, falando sobre esse tema. Gente experiente, gente que está começando, os fortes, os fracos. O fraco que nem sempre será assim classificado por negligência, às vezes pela inexperiência. É natural na caminhada cristã que hajam esses diferentes degraus no contexto de uma comunidade, de uma igreja. Ao observarmos Romanos 14, o verso 1 especificamente, o apóstolo Paulo nos mostra que não é uma opção, mas é um dever do forte na fé acolher o que está fraco, nos ensinando aqui 3 lições importantes. A primeira é um mandamento destinado a ambos. Verso 6, verso 10 e verso 13. No verso 6 ele diz: quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tanto o forte é convidado ao acolhimento, como também o fraco, a percepção dessa relação, para que o crente forte crie laços que sejam profundos no relacionamento cristão dentro da igreja. O crente forte, ele tinha a crença, lá na igreja de Roma, que lhe era permitido comer de tudo. Eu sou livre em Cristo. Eu posso comer carne, eu posso comer vegetal, eu como churrasco, eu bebo vinho. E ele considerava qualquer dia como bom para fazer qualquer coisa. Não tinham dias mais especiais que outros. Ele estava num estágio diferente, ele já tem experiência na fé. Ele já não tem essa percepção de que só no domingo ele deve ser um crente santo. Todo dia ele faz qualquer coisa, porque ele está com a sua mente fortalecida. O crente fraco da igreja de Roma, ele era vegetariano. Ele considerava que as normas da lei judaica, quanto aos alimentos puros e impuros, ainda constavam vigentes para a nova aliança. Eles consideravam que a guarda de dias santos também era de suma importância. Mas aí, Paulo diz que ambos devem se acolher. Mas olha, principalmente o forte, porque tem mais experiência, tem mais vivência na fé, tem o dever de entender os processos e compreender que aquilo que o mais novo na fé ainda não entende deve ser respeitado para que um dia ele entenda. Instruído sempre. Eu costumo sempre dizer que a carne que você come, que afronta o teu irmão novo na fé, porque no contexto aqui, fazendo essa analogia com a igreja dos romanos, eles pensavam, e aqui claramente Paulo está dando nome aos bois, tá? O que come de tudo, e veja só que interessante, o crente maduro, o forte aqui, são quem? Os judeus ou os gentios? Na igreja de Roma. Os gentios. Paulo está dizendo aqui que os gentios são os fortes da igreja de Roma. Quem é que guardava dia santo? Quem é que se abstinha de certos alimentos? Era o judeu. E Paulo vai traçando nessa carta
desde a sua parte teológica, dos capítulos de 1 a 11, e também na sua parte prática, do capítulo 12 em diante, essa desnecessidade de criação de contendas por essas bobagens, tendo em vista que há coisas muito mais importantes para prendermos a nossa atenção no reino de Deus. Mas os que já compreenderam essa liberdade que abrange a nossa vida, e ele vai abordar isso talvez até com mais profundidade na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, aliás, ele vai chamar a atenção para o dever do forte, de acolher para o fraco, o seu tempo de compreensão das coisas, o consumo de alimentos. Eu vejo muitos irmãos que foram criados num lar cristão, que tiveram referências boas de equilíbrio, de moderação na sua casa, e conseguem fazer uma viagem, consumir uma taça de vinho e ficar nisso, e voltar para sua casa tranquilamente. Como também conheço gente que cresceu com um passado que foi diferente, que não tinha nenhuma moderação. Tudo que ele conhece de consumo alcoólico diz respeito ao excesso, a cair pela rua. A consequência disso que é a violência, distrato da família. Qual é a referência que essa pessoa vai ter de uma taça de vinho? Para ela aquilo ali é um terror. É um fantasma que acompanha um passado que ela quer deixar para trás, que ela quer esquecer. E aí, como é que se encontram essas duas realidades? O forte tem o dever de evitar isso, o escândalo daquele que está novo na fé, e sobretudo por conta do amor. O acolhimento parte desse dever cristão de termos a consciência de que a tua liberdade pode afrontar o crescimento na fé de alguém. Então, maior que a nossa liberdade é o cuidado, a doutrina do cuidado que nós devemos ter. É uma falácia, e o diabo tem cada vez mais produzido, com todas as suas armas e influências na sociedade, um pensamento de que o cristão ele é um fim em si mesmo. Pensando que você pode viver sua vida cristã com fortes ideologias, com uma forte teologia, uma compreensão consistente da fé, mas sem se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. E isso é falso. Paulo está dizendo aqui: você pode ter melhor teologia, você pode ter melhor compreensão. Os argumentos que te dão toda a liberdade para comer carne, para comer legumes, para não comer, para fazer o que você quiser nesse sentido. Mas a tua vida não é regulada por isso. É pela necessidade de acolhimento e amor que nós temos uns para com os outros. Segunda lição, essa aceitação do forte para com o fraco, ela é mútua e também incondicional. No capítulo 15, no verso 7, ele nos diz assim, veja só: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E em Filemão, o texto que nós examinamos no último estudo bíblico, na quarta-feira, versículo 17, o apóstolo Paulo roga a Filemão de Colossos o seguinte, Filemão 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Falando aí do escravo Onésimo. Essa aceitação, queridos, ela é um mandamento, como já vimos, que é incondicional. Reflete como consequência o que Cristo fez por nós. Então, não é raro vermos uma lista de condições serem colocadas como requisitos para que você acolha alguém que está começando na fé. Olha, você vai ter que mudar isso, você vai ter que mudar aquilo, sem que você ofereça todo o suporte e o discipulado e a caminhada conjunta para crescerem e para que esse irmão que é mais fraco consiga atingir os objetivos de obedecer a palavra de Deus. Essa palavra acolhei aqui no texto significa aceitação incondicional. Como vimos nesses dois textos mencionados, Cristo assim procedeu a nosso respeito. Precisamos acolher e aceitar. E veja,
Aqui nós não estamos falando, nunca esqueça disso. Porque alguém pode pensar, o pastor Gabriel disse que a gente tem que aceitar de qualquer jeito. Isso a gente está falando de quem, gente? Ímpio? Para quem Paulo está falando aqui? Para a igreja. Já são os salvos do Senhor. Essa aceitação aqui não é de você chamar a pessoa e acolhê-la com os seus pecados de qualquer maneira. É um salvo no Senhor, que tem debilidades, fraquezas, limitações. É alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, mas tem dificuldade de perdoar. É alguém que traz no seu coração as doutrinas da palavra de Deus. Não tem dúvidas com respeito à salvação, mas precisa ser um melhor marido. Esse acolhimento precisa ser incondicional. Esse acolhimento é completo. Precisamos acolher, aceitar o outro irmão, já que Deus nos aceitou e o aceitou. Esse crente que é fraco, ele não é menos crente que o que é forte. Ele também é um membro do corpo de Cristo. 26 pessoas, né? Obviamente contando aí algumas crianças também, mas também são membros da igreja do Senhor. Elas precisarão ser acompanhadas. Você, tanto para os mais velhos que serão recebidos, alguns já com mais experiência, outros nem tanta, todos eles estão começando uma caminhada nessa igreja e precisarão de todo o suporte dos que são mais experientes, dos que já têm mais conhecimento nessa jornada. A aceitação é mútua. Paulo está falando aqui para esse dever de cuidado, pois foi assim que Cristo se comportou para conosco, não levando em consideração as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa incapacidade de amá-lo como convém. Pelo contrário, ele nos concede o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de que as nossas orações sejam atendidas e acolhidas pelo Pai. Cuidarmos, queridos, observarmos que há maturidades distintas no seio da igreja do Senhor. Quem é mais forte, quem está numa liderança, quem desenvolve o cuidado pastoral do rebanho, e isso não diz respeito só ao pastor, diz respeito a cada presbítero, a cada diácono, a cada líder da igreja, desenvolve um cuidado que precisa levar isto em consideração. Não é qualquer coisa que eu posso dizer, não é qualquer alimento que eu posso consumir, mas diz respeito também ao meu comportamento, a roupa que eu visto, sempre levando em conta. Aqui no Pará tem uma palavra que reflete bem isso, mas de maneira negativa. Quando alguém anda muito preocupado, sempre com a sua imagem, com respeito aos outros, costuma-se dizer que essa pessoa é um teleguiado, é alguém que é preocupado exageradamente com a opinião alheia. Mas o crente, ele nunca se divorcia dessa preocupação. Por quê? Por causa dele? Porque ele é uma testemunha de Cristo no mundo. E se nós somos testemunhas de Cristo, a nossa preocupação deve ser o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. A vergonha que eu trago é a vergonha do nome de Jesus e do evangelho dele. Assim como a honra que eu produzo com a minha vida, com o que eu digo, com o que eu penso, como eu visto, o que eu como, aonde eu frequento, as pessoas que são minhas amigas, o trabalho que eu desenvolvo, o tipo de profissão que eu escolhi, tudo isso se honra, se traz prestígio, se tem louvor, tem para o Senhor. Honra para o nome dele, louvor para o nome dele, prestígio para o evangelho. Pois quando você sai mal no emprego, você foi um profissional evangélico que foi negligente. Mas se você sai bem, você é um profissional evangélico, um bom cristão que está ali também honrando o nome do Senhor. E também Paulo nos ensina aqui, queridos, sobre esse acolhimento, que nós devemos promover esta aceitação que é mútua e incondicional a partir da evitação de falatórios inúteis, discussões fúteis de opiniões. E aqui ele já inclui todas essas duas questões fulcrais aqui do texto: os alimentos e a guarda de dias.
Existem 3 textos onde 2 deles Paulo vai recomendar a 2 pastores, tanto Timóteo quanto Tito, e também Tiago, na sua carta, vai também nos apresentar esta realidade. Vamos ler esses 3 textos, vou pedir a ajuda de alguns irmãos. 2 Timóteo 2, 23, pedir para o irmão César aqui na frente ler para a gente. Sua esposa Larissa vai ler para a gente Tito 3, 9. E atrás dele, Diácono Edson Baldez, Tiago 1, 19 e 20. Pode ler, meu irmão. 2 Timóteo 2, 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tito 3, verso 9. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas, e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Diácono Edson Baldez, Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20, diz assim: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma doutrina. Ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Uma única substância. 100% homem, 100% Deus. Doutrina inegociável. A igreja é o corpo de Cristo. Deus subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação é pela graça, não pelas obras. A eleição é incondicional. Estas e outras doutrinas, meus irmãos, são inegociáveis. O milênio vai ser literal. Jesus vai arrebatar a igreja antes ou depois da grande tribulação. Isso tudo são bobagens, detalhes que não vão mudar a tua concepção verdadeira a respeito da fé. Podem mudar sua concepção teológica. Podem alterar a compreensão ou o tipo de leitura que você faz de livros proféticos na Bíblia, como o Apocalipse, livro de Daniel, mas não mudam a nossa confissão doutrinária. Um dos irmãos deste grupo está sendo recebido agora para a membresia da igreja nesse domingo, mais tarde. Ele me perguntou: pastor, eu acho que eu não vou poder ser recebido, eu queria lhe fazer uma confissão. Eu tenho uma opinião diferente sobre o milênio. E falou comigo, né? Eu sei que os calvinistas, na sua grande maioria, são amilenistas. Mas eu ainda não entendi. Na verdade, não é nem que eu tenha outro pensamento, eu ainda não compreendi corretamente isso. Eu queria saber se isso vai ser um empecilho aí para eu ser recebido à membresia da igreja. Eu falei: de forma nenhuma. Sabe o que isso vai fazer diferença no contexto de você ser um irmão para todos nós? Nenhuma. Você pode, de repente, e eu vou te recomendar bons livros, você vai estar sempre sendo acompanhado por nós, não é porque agora você vai ser um membro da igreja que a gente vai te abandonar agora, te jogar aos leões. Como cá estamos vendo, o acolhimento ele é gradativo e contínuo no contexto do povo de Deus. Eu disse a ele: vou te compartilhar alguns livros e você vai ler e vai tirar suas conclusões. Agora, sabe que isso vai fazer diferença? Nenhuma. Filigranas da fé, detalhes, questões secundárias. Mas lá na igreja de Roma era muito importante. Alguém poderia ser considerado o mais crente porque come de tudo. O forte estava errado ao pensar isso também. Alguém poderia ser considerado menos crente porque não faz diferença de dias.
E o fraco que assim pensava também estava errado. Questões secundárias, opiniões fúteis e não devem, meus irmãos, servir de muros que nos separam. Devem ser ouvidas com toda condescendência. Por que eu tenho visto tanto reformado não ter condição de sentar à mesa com um assembleiano, com um batista, debater a fé, conversar sobre a evangelização, sobre a missão do Senhor? Porque tem havido cada vez mais um sentimento de indiferença, ou melhor dizendo, de arrogância, de empáfia, soberba teológica, que tem dominado muitas das nossas igrejas, infelizmente. É um lamento muito grande. Porque o que nos une seguramente é muito mais alto e importante do que aquilo que nos separa, nos diverge. Nós temos um sistema de governo e queremos ser respeitados, devemos também respeitar os outros. Existem outros irmãos, hoje vocês vão ver aqui uma sequência de batismos. E nós, por uma opção prática e bíblica, batizamos por aspersão. Mas nós não vamos, tem irmãos que já foram batizados por imersão. E nem por isso nós vamos rebatizá-los. Tem porquê. Se eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se quando foram batizados por um ministro do Evangelho, assim ordenado para essa função, se aonde ele foi batizado era uma igreja genuinamente evangélica, o seu batismo, ele é um só. Lá em Efésios, capítulo de número 4. Há um só batismo. Eu mandei esse versículo para esses irmãos. Pastor, mas quando alguém vem de outra comunidade, algumas é feito o batismo novamente. É porque, por exemplo, alguém que foi batizado na igreja católica romana, existem outros preceitos que envolvem lá e doutrinas que envolvem o batismo, e nós não concordamos com eles. Por isso é feito um novo batismo, agora sim, sob a pauta do quê? Das Sagradas Escrituras e não do dogma da igreja. Fúteis opiniões, meus irmãos, não devem nos separar. Coisinhas, bobagens, comida, se eu como isso, se eu como aquilo, se eu guardo o dia, se eu não guardo. Paulo está a nos dizer aqui que existem assuntos que são concretamente definidos na Bíblia. Para eles não deve haver discussão. Entretanto, há outros assuntos que a Bíblia não regula, não regulamenta, deixando para o cristão a liberdade de decidir com sabedoria e visando sempre a glória de Deus sobre esses assuntos. A Bíblia não diz quantos carros você deve ter. Tem família que entende que deve ter um, que não deve ter nenhum. Tem família que entende que um só não dá, tem que ter dois. A Bíblia fala sobre isso. E aí, a gente vai criar um problema, um cavalo de batalha em cima dessas questões? A Bíblia diz que você tem que ter 200 filhos? Não. A Bíblia diz que devemos honrar o Senhor com as nossas famílias. Mas tem família que entende que teve um e que está abençoado por Deus. Tem família que quer ter 5. Deus abençoe. Tem família que não quer ter nenhum. Eu, particularmente, tenho algumas reservas quanto a isso. Mas cada um tem o seu pensamento. Isso não é regulamentado na Bíblia, meus irmãos. E nós devemos nutrir relacionamentos fortes que passam por cima dessas bobagens. E que vão se nortear pelo que realmente interessa. Que é a nossa fé em Cristo, a missão da igreja, o propósito de levarmos o Evangelho para quem não tem recebido a Ele de maneira profunda, de maneira sincera. Nosso irmão Moisés Ricarte, fica à vontade, querido. Sobre essa questão de ter filhos ou não, eu já vi discussões acaloradas em grupos de WhatsApp, né, com pessoas reformadas, acerca de um suposto desrespeito por parte de casais, por não quererem ter mais de 2, 3 filhos. Né? Então, algumas pessoas consideravam isso como se fosse uma afronta a Deus, não querer ter mais de 2 filhos, sem levar em consideração que existem outros fatores econômicos, fatores sociais, de vulnerabilidade social. E ficou assim, a ser ridículo ver uma discussão tão acalorada por uma temática que
se encaixa nessa questão de Paulo, né? Uma discussão fútil, né? Uma discussão que, se a gente for colocar na balança, não tem um peso considerável na questão da salvação, na questão do evangelho, na questão da harmonia com os irmãos. Pelo contrário, foi uma discussão que já estava indo para outro rumo e algumas pessoas já estavam se desrespeitando ali. Então, às vezes a gente pega coisas tão medíocres, né, tão fúteis, e a gente acaba transformando em discussões tão grandes, assim, de grandes proporções, sem necessidade alguma, né? O casamento está muito ligado com isso, né? Com a multiplicação, né? Isso é uma coisa que engrandece o nome do Senhor, ter os filhos. Mas você conhece, depois, o próprio Marcos, pedi para o aspirante Marcos levar o microfone para o Marcos. Só um minutinho, Marcos, só encerrar a ideia aqui. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que tomaram decisão do celibato voluntário. E aí, se a pessoa está descumprindo o mandamento de Deus, ela foi chamada para isso. Deus vocaciona alguns para serem eunucos de nascença. E assim, de repente, dedicarem suas vidas de uma outra forma para o reino de Deus, produzindo material, sendo missionários, embora os filhos não sejam também empecilho para cumprir a missão. Conheço diversos missionários que têm uma penca de filhos aí, têm sido bênçãos também para o povo de Deus. Então, essas questões são pessoais, não é? E a gente pode, meus irmãos, desenvolver, a partir disso aqui, a discussão fútil não é você perder tempo com isso. É você não saber dialogar sobre essas questões. Eu posso sentar com um irmão que pensa totalmente diferente de mim nesse contexto. Explicar para ele qual é a minha posição, por que eu apoio os meus argumentos e aonde eu apoio os meus argumentos, e ouvir a versão dele. E dali, olha, meu irmão, eu continuo discordando de você, mas foi muito bom ouvir aqui o que você teve para me dizer. A gente precisa desenvolver mais isso no contexto da igreja. Tem tanta gente que pensa diferente sobre diversas situações e não se dá o trabalho de ouvir. E por isso eu coloquei aqui de maneira proposital o texto de Tiago 1,19. Temos que ser tardios para falar, prontos para ouvir, ter os nossos ouvidos abertos. Existe uma razão para a qual Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Pode falar, Marcos. Graça e paz, amada igreja. Pastor, a gente vê que tem muito podcast hoje, cristão, evangélico. Aí tem muito debate, né, entre calvinista, arminiano e vários assuntos. Esse tipo de debate, ele se enquadra nisso que Paulo fala? E outra pergunta, quando tem esses debates, né, que são aí online, são disponíveis para todo o Brasil, o debatedor não acaba levantando uma bandeira que acaba impedindo dele propagar o evangelho com pessoas que têm pensamentos diferentes? Não, eu penso que, vamos lá, Paulo está falando aqui no contexto em que a discussão fútil gera divisão. É esse que é o problema, tá? Senão, porque a discussão ela é proveitosa se ela está cercada de gente madura e que sabe colocar na mesa os assuntos e ter uma conversa civilizada e abençoadora. Então, Paulo está falando aqui especificamente de quando essas conversinhas elas geram divisão. Tu torce pro Flamengo? Então tu não é nem meu irmão, rapaz. Sai fora, não quero nem mais ter convivência contigo. Ah, não, porque tu entende que o batismo é assim? Não, nunca mais fala comigo. Tá entendendo? É esse tipo de discussão que é vão, inútil, porque não gera entrelaçamento. Eu já tomei café, eu fui convidado por um casal de irmãos que está frequentando aqui a nossa igreja, e eles são da Igreja Batista, estão descontentes com algumas questões, não da denominação batista, mas da igreja que eles estavam frequentando, e não estão mais. E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa para a gente bater um papo, eu estou com algumas dúvidas existenciais. Eu sei que o senhor não é o meu pastor, né? Mas o senhor é um pastor. Eu queria saber se o senhor pode vir aqui tomar um café com a gente, comer um bolo. Com certeza. Estive lá, conversamos sobre algumas coisas, ele e ela, né? O casal concordava, outras eles ficaram com dúvidas. E assim a gente conversou, foi uma bênção, oramos juntos, né? Rimos, choramos. Foi um tempo de acolhimento, tempo de maturidade, de debate sadio. Nesse contexto, Marcos, dos debates públicos, né? O debatedor que você está falando é quem está defendendo, né? A gente nunca deve ter medo de levantar nossas bandeiras. E isso nunca vai servir de empecilho para que o evangelho seja propagado, né? Senão, do contrário, nós estaríamos a
sempre caminhar na neutralidade, o que é péssimo para o cristão. E é aquele falso, uma vez eu até mandei para alguns irmãos aqui da igreja, uma imagem assim: eu não sou calvinista nem arminiano. Já botei 2 pés atrás com essa pessoa. Aí ela falou assim: o que eu creio é que a eleição é incondicional, que a graça é incondicional, que a eleição, que a expiação que a graça é irresistível, a eleição é incondicional, que a expiação é limitada, que os santos perseverarão até o fim. Eu não sou calvinista arminiano, é que eu sou calvinista. Assim como pode ter o contrário também, bons arminianos que defendem a fé, que não é o que a gente tem visto por aí. Então, defender uma bandeira, se nós estamos com ela fincada na Bíblia, é ótimo. Por quê? Se aqueles que haverão de crer a partir da nossa pregação são os eleitos de Deus, isso vai ser um benefício, não um prejuízo. Eu acho que essa identidade que a gente leva, ela não é prejudicial, ela traz, aliás, benefício para a pregação. Não sei se eu me fiz entender, ok? Então, discussões fúteis, acho que geram divisão e essas devem ser evitadas a todo e qualquer custo. Meus irmãos, em segundo lugar, o texto avança nos dando razões por que essa aceitação deve ser uma prática no contexto da igreja. Prosseguindo em Romanos 14, de 2 a 23, Paulo, considerando o mandamento da aceitação mútua, nos lista as razões pelas quais devemos nos acolher mutuamente, os fracos, os fortes e assim sucessivamente. Primeiro, porque Deus nos aceitou. Versos 2 e 3 do capítulo 14. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Se Deus nos aceitou fracos, fortes, com firmes convicções doutrinárias e outros com ainda dúvidas, todos esses devem ser acolhidos por nós e não distinguidos ou alijados do contexto da igreja. A gente tem que entender, meus irmãos, que Deus ele fez o que era mais difícil. Ele, na sua santidade, na sua reta justiça, ele deu seu filho para salvar o que crê e assim no seu povo eleito levantar um povo que caminha para a santidade, mas ainda vacilando tanto, tropeçando, falhando, catando cavaco pelo caminho aí da fé cristã. Mas ele nos aceitou. É a primeira razão para que nós não afastemos da nossa mão a aceitação, o acolhimento. Lembrando de novo, para quem que é isso? É para o ímpio? Sim ou não? Não, é para a igreja. Eu não estou falando aqui que a pessoa que vem lá fora com uma vida de pecado não quer abandonar essa vida de pecado. Ela deve ser abraçada, senta na mesa. Não, isso é para o crente, aquele que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse não deve ser... Ele não está falando aqui de pecador e de crente, que é um pecador também, mas redimido. Ele está falando aqui de pecadores redimidos, que são mais fortes, mais conscientes, mais experientes na fé e outros nem tanto. Deus nos aceitou. Além disso, Ele é quem nos sustenta na fé. Olha só, capítulo 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Que lição de humildade que Paulo dá. É o seguinte, você está de pé, você acha que é melhor que o outro? Pois eu te digo que se você só está de pé, não é por ti não, é porque Deus te sustenta. É Ele que está te mantendo de pé. Você está defendendo a fé com um testemunho eficaz no mundo. Você tem sido alguém que peca e logo, instantes após se arrepende, confessa diante do Senhor, que tem buscado santidade, tem desenvolvido isso na tua vida cristã. Só o Senhor que tem te permitido fazer isso. Por isso, olha com misericórdia para quem não está conseguindo. Para quem está começando na fé e está quase desistindo, está com dificuldade, está com pesar. Todo dia acorda pensando que é indigno, que não merece a graça do Senhor. E nós não merecemos mesmo, ninguém. Qual é o sentimento que a gente tem que ter? Eu não mereço, Senhor, mas meu coração está tranquilo, está sossegado, porque aquele que merecia conquistou
este inderrogável presente para mim, que é a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Essa também é aquela chicotada de Paulo para os que os pensavam serem juízes uns dos outros. Ele é o nosso Senhor, versos de 5 a 9. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, porque quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O que seria de um João Batista nos nossos dias? Esse é um radical. Mora no deserto, veste-se de pele de camelos, alimenta-se de gafanhoto e mel, uma dieta altamente recomendada para aqueles que buscam a saúde. Mas, de repente, com pouca proteína para desenvolver outra atividade que não seja a pregação e a preparação do caminho do Messias. Tivesse ele que construir algumas casas, estes alimentos não seriam suficientes. Mas veja, existem pessoas que têm dietas de um jeito, têm dietas de outro. Tem gente que entende, vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que educa seus filhos e sem televisão. Deus seja louvado por isso. Tem crentes que decidem com seus filhos usar a televisão como um instrumento de graça e botam lá confissão de fé cantada e tal, e a criança usa aquilo ali. Deus seja louvado por isso. Opções, meus irmãos, não tem, a Bíblia não regula como tem que ser feito isso. Tem crentes que adotam uma dieta muito equilibrada, mas tem crente que não sai do McDonald's. Deus seja louvado, desde que você tenha cuidado com o seu templo, não é? Também temos que ter o equilíbrio, aí que está o segredo. Meus irmãos, Deus é o nosso Senhor. Estamos falando aqui para crentes, não é para ímpios. Os crentes têm as suas opções e se vivem de maneira condigna com o evangelho que ostentam, que os salvou, que os chamou das trevas para a luz. Tudo o que fazem, fazem para a glória de Deus. Paulo está dizendo aqui. Aquele que decide comer um monte de carne, se esbaldar no churrasco, glorifique o nome do Senhor com isso. Veja como está fazendo. O que não come também, faça da mesma forma. Abstenha-se dos alimentos com vistas a glorificar o nome do Senhor. E com tudo isso, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para Ele morremos. Então tudo é para Ele. Porque é Ele que é o nosso Senhor. É Ele que tem que governar a tua decisão de não comer, de comer. De assistir, de não assistir. De frequentar, de não frequentar. De falar e de calar. De ir e de ficar. É Ele que é o nosso Senhor. E por isso não devemos distinguir-nos entre nós, porque é Ele que deve governar as nossas vidas. Na prática, o que significa dizer isso? Quando Paulo nos chama a atenção para esse senhorio de Jesus, significa dizer, meus irmãos, que se eu entendo e eu confio que o mesmo Cristo que governa a minha vida, governa também a do meu irmão, a da minha irmã, então quem sou eu para dizer que a opção dele é capaz de nos separar? Se foi Cristo que moveu o coração dele para que tomasse as decisões que ele tomou. É Ele que é o nosso Senhor. Além de ser nosso Senhor, Ele também é o juiz de todos, o único capaz, meus irmãos, de nos reprovar. Lembre de novo, nós não estamos falando para ímpios, para crentes. O carro que você escolheu, o jeito que você educa seus filhos, os lugares que você frequenta, essas futilidades, essas bobagens. Quem é capaz de reprovar isso no íntimo de cada um é só o Senhor. Versos de 10 a 13 ele diz: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Em que sentido ele está a dizer isso aqui?
Eu costumo sempre dizer quando eu recebo alguma reclamação de algum irmão com respeito a outro irmão. Já fez errado porque era para dizer para o próprio irmão. Aí vem para mim e diz assim, não, porque o irmão tal fez isso, é um absurdo. Meu irmão, entregue diante do Senhor. Se essa pessoa agiu dessa forma e agiu errado, o Senhor vai tomar as providências, Ele não é o juiz de todos. Ou vai ter uma única conduta que vai passar ao largo de Deus, Ele vai esquecer. Todos os nossos atos serão postos em juízo diante do Senhor. Pastor, mas eu já não fui salvo por Cristo? Sim. Nem por isso você vai deixar de ser julgado. Todos serão vivos e mortos. O texto nos deixa isso bem claro. É Ele que é o juiz. Não perca o seu tempo. Microfone para a irmã Cláudia. Não perca o seu tempo dizendo, esse irmão, pelo jeito, esse outro aqui não vai dar certo. Deixe nas mãos do Senhor. Deixe nas mãos de quem tem poder e autoridade para julgar, que é Cristo. Irmã Cláudia. Irmão, queria falar sobre essa passagem aqui, né? Jesus Cristo é o juiz, não devemos julgar os nossos irmãos. É verdade, a palavra de Deus diz assim, mas também a gente pode pensar que o não julgueis não pode ser entendido como uma anulação do direito e dever de analisar de forma crítica. De repente eu estou vendo um irmão que está com um problema, que está com uma dificuldade, que está pecando, e que isso pode contribuir para a vergonha da igreja, um exemplo, né? A gente não pode se omitir. O que a gente pode fazer? Pode conversar com o irmão. Na presença de um ou dois, não tem essa passagem que diz? Conforme os critérios de Mateus 18. Exatamente. Então, eu estava aqui verificando essa lição hoje e verificando o seguinte, nós não devemos julgar segundo a carne, né? O padrão humano. Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando ele fala do litígio, né? E ele fala que os santos julgarão, né? Ele diz, os santos julgarão. Se vamos julgar, eles devem ser competentes para discernir corretamente entre o bem e o mal. Devem ser capazes de constituir juízos justos, pois nós temos a palavra de Deus como nosso norte para julgar. A palavra de Deus nos ajuda, nos orienta, e a palavra de Deus também fala que os santos julgarão. O mundo. Né? Isso. Julgar segundo a reta justiça de Deus, e não segundo a nossa carne, porque a gente pode olhar para o irmão, eu vou espizinhar aquele irmão ali. Não, é segundo a palavra de Deus e a reta justiça. Porque ele diz aqui também, o juízo de Deus é o fundamento da capacidade humana de discernir adequadamente entre o bem e o mal, aqui e agora. Ou seja, a gente vai julgar sim, mas segundo a vontade e a palavra de Deus, os seus mandamentos, e não segundo a nossa carne. Agora, é perigoso a gente pensar, nós não vamos julgar o irmão, deixa o irmão fazer o que ele quer lá, vamos ficar aqui, eu vi, mas o que é que eu posso fazer? Nada. Um dia o Senhor vai julgar ele. Mas, até chegar esse dia, que mal isso vai trazer para o irmão, para a igreja, para a vergonha do nome do Senhor. Então, eu queria só contribuir com esse pensamento aqui, né? Não pode ser entendido não julgar com a anulação do direito e do dever, porque isso pode ser cobrado de nós também. De repente você está vendo eu pecar, não, deixa a irmã Cláudia lá fazer o que ela quer, um dia o Senhor vai julgar ela. Não é bem assim, não é verdade? Exatamente. Né? Só dois esclarecimentos importantes. Primeiro, a igreja, os santos, são chamados para julgar. A quem? Ao mundo. Então, esse julgamento não é interno. Tá? Segundo, esse julgamento que a irmã Cláudia, ele é um dever do cristão. Agora, o que Paulo está falando aqui não é isso, tá? Não tem nada a ver aqui. Paulo está falando aqui, ele diz claramente, não nos julguemos mais uns aos outros. É categórico. Por quê? Porque ele não está falando de pecado. É opção. Eu mando meus filhos para a escola, eu educo em casa, eu assisto televisão, eu não assisto, eu gosto de ver novela, eu não gosto, eu assisto The Chosen, eu não assisto. Não estou falando de pecado, estou falando de opção. Eu gosto de vestir terno, eu não gosto de vestir terno. Tá entendendo? Paulo fala assim, sobre isso, meus irmãos,
Deixe para lá. Vamos viver a vida cristã. Isso é bobagem. Quanto a isso aqui, ele é categórico no contrário. Agora, a irmã Cláudia tem toda certeza. Quando Jesus diz assim, quem és tu para querer tirar o cisco do olho do teu irmão quando estás com uma trave? Não é? Limpa primeiro o teu para cuidar do teu irmão. Porque esse tipo de juízo, que na palavra, na verdade, vai ser mais admoestação ou advertência, ele visa a salvação. É você ver um irmão que está indo para a ruína, é um irmão que está insubmisso, que está caminhando para a imoralidade, e você tem o dever de chamá-lo, como a Bíblia orienta, a irmã muito bem colocou, para admoestá-lo. Mas não é esse o tema aqui, tá? Então aqui esse juízo ele deve ser categoricamente evitado, porque não fala de pecado, opção. Aí você vai perder seu tempo. Eu acho que o Max está vestindo muita camisa azul. Max, vem cá no gabinete. Max, é o seguinte, o azul, ele tem uma representação pagã no mundo grego. Por favor, veste azul, meu irmão. Se você é paysandu, remo, sei lá o quê, vista a roupa que você quiser. Se ele está pensando que com isso ele está glorificando a Deus, e ele não é uma roupa imoral, é a cor da camisa dele. É isso que aqui Paulo está dizendo. Não percam o tempo de vocês, porque Cristo é o juiz de todos. Se para mim, não tenho dúvida se camisa azul, como aqui tinham, olha o contexto do que Paulo está falando aqui. Deixar de comer, guardar dia, isso e aquilo, tem muito a ver com o quê? Com bobagens, detalhes, questões secundárias da fé. Moisés quer também fazer Só para contribuir rapidamente, eu vejo muito esse debate na questão, né, que até o senhor citou aí, da série, né, The Chosen, e, por exemplo, da questão da maniçoba durante o Sírio, né? Então, eu conheço pessoas, cristãos, que consomem maniçoba durante o Sírio, mas não por conta da festividade em si, é porque ali a oferta é muito maior do alimento e às vezes aproveita para consumir. E, tipo, a gente vai perder muito tempo, né, numa discussão assim sobre, deve comer maniçoba ou não, deve assistir a série ou não. Eu acho que, às vezes, essas coisas pequenas, elas acabam ganhando proporções totalmente indevidas, porque desviam totalmente o nosso foco, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí, não é do pecado em si. Eu concordo com a irmã Cláudia plenamente, eu acho que ela foi feliz na observação que ela fez, da gente ver o erro e se omitir, né, como às vezes acontece. E, inclusive, tem casos de pastores aí que foram coniventes, foram omissos em questões de denúncias sexuais de membros das suas igrejas, enfim, hoje estão respondendo aí perante a justiça, perdão. Mas, assim, nessa questão comportamental, nessa questão de postura em relação a atividades seculares, assim, se eu assisto ou não, se eu como alimento tal ou não, eu acho que já é uma coisa totalmente desnecessária que desvia totalmente o foco, né, da igreja. Mas a gente viu aí muito tempo, por exemplo, igrejas fazendo congressos, né, é difícil, principalmente no momento político, se aí emerge. Congresso, se o crente deve ter porte de arma, não deve ter. Não, se você quer ter, tem os requisitos da lei, vai lá, tira o seu porte. Eu acho que eu não devo ter, não vou ter, então vou perder meu tempo, vou gastar o púlpito da minha igreja para ficar abordando esse tipo de coisa, sabe? Vamos falar do que realmente interessa, vamos engajar a igreja para a missão, para cumprir os mandamentos do Senhor, para serem mais santos, para serem mais íntimos de Cristo, para se encorajarem a pregar o evangelho para seus colegas de trabalho, para suas famílias. É isso que importa mais. E sim, nos alimentarmos mutuamente nas doutrinas que são inegociáveis e que nos unem no vínculo cristão. Porque do resto, Jesus julgará. Ele é o juiz de todos com respeito a esses detalhes. Somos irmãos e devemos amar uns aos outros. E essa é uma outra razão também muito importante. Nos versos de 14 a 16, ele diz: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Vitupério aqui é sofrimento, relacionado aqui ao sacrifício, né, dos animais. E o sofrimento deles era levado, né? Lá em Hebreus, no capítulo 13, tem um texto muito bonito, né, que fala sobre isso, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, seu sofrimento, né? A sua dor, a sua chaga. O amor que temos uns para com os outros não deve se transmitir em sofrimento. Se o fraco na fé vai se violentar de ver você postar no teu Instagram uma taça de vinho,
Ou então, como eu conheço aí uns pseudo-reformados que adoram fazer isso. Não, porque os reformadores fumavam cachimbo. Aí o cara bota a foto dele lá com um cachimbão lá, acabando com o pulmão dele. Mas aí o irmãozinho está começando na fé. Para mim não mudou nada. Eu não considero ele menos cristão por causa disso. Também não vou, agora eu vou pegar um cachimbo também, porque é bonito isso. Porque eu tenho a minha fé afirmada, eu tenho uma experiência já na caminhada com Cristo. Mas o irmão que está começando pode abandonar o evangelho por causa dessa bobagem. E aí? De quem é a culpa? É do irmãozinho que está começando? É do bobão lá que foi postar a foto com um cachimbão lá. Para quê? Não, pastor, mas eu não estava fumando, não. Foi só para brincar. Né? Uma brincadeira que tem consequências sérias. Nós somos irmãos. E o princípio do amor, meus irmãos, corta tudo que você acha que é livre para fazer. O próprio Paulo aqui, com toda profundidade, consciência da lei judaica, nos diz isso. Eu acho que para mim mesmo nada é impuro em si próprio. Mas olha, por dever de consciência, nós devemos, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo pereceu. É você entender que a caminhada de crescimento do evangelho, de quem está começando, é muito mais importante do que você esbravejar a tua liberdade cristã. Essa é uma razão importante. O reino de Deus é mais importante que comida. Isso também aqui nos fala muito disso. Versos 17 a 21, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. É bom, as coisas é ótimo, mas maior do que isso é o reino de Deus. Você tem irmãos, e ele diz aqui, sabe o que é bom? É não comer, não beber e não fazer nada que venha fazer o teu irmão tropeçar. Ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Melhor seria que tivesse uma pedra amarrada ao seu pescoço e fosse atirado nas profundezas do mar. Porque, ai daquele que cai nas mãos de Deus vivo. Porque eu sou livre, eu posso, eu faço e aconteço. Pense sempre no seu irmão. Pense sempre em quem acompanha as suas redes sociais. Pense sempre em quem nutre fraternos laços cristãos com você na igreja, para que a tua liberdade não afronte, não traga nenhum tipo, nenhuma sorte de escândalo para o povo de Deus. Presbítero Santos, o microfone para ele, por favor. Meus irmãos, eu entendo, ainda fazendo um gancho no ponto anterior, foi falado esse tópico anterior, nós devemos ter muito cuidado de nos preocupar com as pessoas que estão chegando à igreja. Muitos estão vindo de situações, principalmente com relação ao álcool, muitos já fizeram tratamentos e a Bíblia não proíbe de modo algum a bebida, mas se você faz apologia ou então na sua casa serve uma bebida para a pessoa que está lutando para ser abstêmio, né, que é um processo muito demorado, né? Muitos já foram para AA, não deu resultado. E vem para o Evangelho, a gente deve ter muito cuidado, porque pode ser interpretado como uma facilidade para ele fazer, né? A gente deve ter essa, digamos assim, essa percepção. É muito temeroso, então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? E também o cristão deve ter sabedoria. É lícito fazer, mas tem locais que o crente não pode fazer, né? Eu já tive a oportunidade de estar em mesa com os colegas na minha profissão e me abster justamente por causa dos escândalos, né? Exatamente. Muitos até tentaram colocar bebida no copo, tá tomando refrigerante, né?
Só um golinho aí, riba. Mas não deu, não colou, né? Graças a Deus. Porque a gente tem, meus irmãos, um testemunho para trazer. E, sobretudo, né, nesse contexto que o Espírito Santo até colocou, isso serve para os de dentro e para os de fora. Então nós temos que ter esse cuidado em todo momento para que tenhamos acolhimento verdadeiro no povo de Deus. Preserve a sua liberdade de consciência. O verso 22 e 23 ele diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que ele está dizendo aqui? É exatamente a consequência de alguém que tem convicção e faz para o escândalo, gerando o outro a fazer também, mas sem consciência nenhuma. Exemplo, você vai lá, vou usar de novo o exemplo do álcool, mas pode ser outras coisas. O irmão entende que o uso de uma roupa não é pecado, aí ele usa aquela roupa. E aí, ele tem consciência que aquilo não é pecado. Então ele faz para a sua consciência. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se ele aprova que a roupa não se condena, louvado seja o Senhor. E aí, o outro viu, não tem certeza nenhuma sobre se aquilo é pecado ou não é, e fala: não, mas como o irmão fulano, olha, jurássico na fé, está usando, eu vou usar também. E aí está pecando. Porque está fazendo com dúvida, nem sabia se era certo ou não, está fazendo para imitar um ato que trouxe escândalo para ele próprio. A nossa liberdade de consciência deve ser preservada. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Paulo encerra no comecinho do capítulo 15, fazendo um pedido aos crentes fortes, ainda tratando de relacionamentos entre fortes e fracos. Paulo avança em Romanos 15, de 1 a 13, mostrando 3 razões que justificam aos mais fortes suportar as fraquezas dos fracos. Primeiro, o exemplo de Jesus, versos 3 e 7, ele diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus, ele tinha toda a condição, ele sendo filho de Deus, e em muitas coisas ele afrontou o status religioso da época, né? Vocês lembram? Com aquela coisa de comer sem lavar as mãos, o seu perfil juntamente com os seus discípulos, que era muito dinâmico, né? A pregação de Jesus, 90% do tempo era na praia, era nas periferias de Cafarnaum, Betesda, Betânia, estava ali ele o tempo todo envolvido ali com gente que não era muito benquista pela religião judaica. Mas ele também pregava na sinagoga. Ele não tinha essa coisa, não, sinagoga quem quer defender um Jesus meio progressista, né, nos tempos de hoje, esquece disso. Ele também pregava na sinagoga. Foi lá que ele atraiu uma multidão que queria matá-lo num penhasco, quando ele disse que hoje se cumpriu o que acabaste de ouvir. Eu sou a lei de Moisés. Não é? Em Cafarnaum, em Nazaré, melhor dizendo. Então, no verso 7 ele ainda acrescenta: portanto, levando em consideração esse exemplo de Cristo, que não viveu para se agradar, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós devemos, então, meus irmãos, nos cercear. É isso mesmo. Muitas vezes você vai abrir mão de fazer algo que você acha que está certo, para acolher os mais fracos. E com isso, o teu depósito, o teu investimento é muito maior. Muito melhor do que comer, beber, viver da forma como você entende que é certo. É você ser responsável pelo crescimento de alguém que está caminhando ao seu lado. O exemplo de Cristo é isso. E o ensino das Escrituras, no verso 4, nos é dito: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quem sabe, querido, você enquanto um forte, diga os fortes da igreja, nessa hora só tem forte, né? Ninguém quer ser fraco. Mas digo aos que têm mais experiência na fé, sente com o irmão, evite práticas que você acha que vai trazer escândalo para ele e vá, né, com paciência, apresentando a palavra para ele. Quem sabe ele muda de ideia e ele vai chegar: olha, realmente, deixa eu te dizer, eu nunca vi você fazendo isso aqui, mas eu acho que nem é pecado. Comer uma maniçoba, né, se bem preparada, é pecado se for ruim. Agora aquela boa, aquela bem temperada,
Eu particularmente provei algum tempo atrás, não no Sírio, antes que alguém se escandalize, e que estava uma delícia. Eu não gostava, mas essa me conquistou. E aí eu estou guardando para agora o próxima, daqui a mais um tempo, né? Então veja, o ensino das Escrituras ele é fundamental nesse processo de fortalecimento. Nós estávamos dizendo ontem no conselho, na entrevista dos novos membros, né? E antes disso, na nossa devocional de início da reunião. O crescimento da igreja, ele precisa fundamentalmente partir da pregação fiel das Escrituras. E também, finalmente, meus irmãos, a terceira razão que justifica aos mais fortes. E por que em relação a esse ensino das Escrituras? Porque o mais forte conhece mais. Por isso ele tem esse dever de dar suporte aos mais fracos. E, finalmente, a prática da oração intercessória. Versos 6 e 13 diz assim: para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13: e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Queridos, como é bom você colocar em oração algumas situações e Deus faz a obra dele. Senhor, revista de maturidade ao meu irmão. Senhor, dê essa consciência para que ele entenda que isso não é errado. Senhor, abre os olhos do meu irmão também. Veja, nós não estamos falando de crente ímpio, estamos falando de irmãos na fé, que têm maturidades diferentes, compreensões diferentes, entendimentos diferentes. Isso vai muito com respeito à sua história de fé, à sua trajetória de conversão, quem ele era antes de Cristo. Tudo isso vai ter uma carga muito grande nas compreensões que eu tenho de álcool, de comida, de dia santo, de isso e daquilo. Genealogias, essas questões secundárias que Paulo aqui refere e referiu também a Tito e a Timóteo, como nós vimos nos pontos anteriores. Ore, coloque em oração. Quem é mais experiente na fé, quem tem mais força no tocante à segurança, não é força de vigor físico, é força de segurança na fé. Quem tem mais segurança na fé já testemunhou com seus próprios olhos que Deus responde às orações. Mais do que quem está começando. Quem está começando ainda tem uma certa dúvida quanto a isso. Ainda não viveu o suficiente ao lado do Senhor para entender que mesmo o seu silêncio para nós é bênção. Mas o mais forte tem esse dever, portanto, de assistir, de pegar pelo braço. Dizer, meu irmão, está demorando a chegar, mas fique calmo. Continue orando, eu vou orar com você, a gente vai estar junto, nós somos uma família. A prática da oração, ela é outra razão pela qual os crentes fortes são chamados, conclamados a proteger, a assistir, a acolher os que são fracos, os que são ainda limitados na sua fé porque estão começando. Em resumo, no capítulo 14, no início do capítulo 15 de Romanos, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que, primeiro, os crentes mais fortes e experientes devem sempre agir com condescendência e amor para a preservação dos vínculos cristãos, suportando fraternalmente os novos na fé e que estejam em momentos de fraqueza. Tem gente também que já está uma temporada aí na fé cristã, mas que passou uma situação na vida e que hoje está fraco de novo. A recomendação que Paulo nos diz é que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E sabe uma boa forma, queridos, além de fortalecermos-nos cada vez mais na nossa relação com o Senhor, na leitura das Escrituras, na vida devocional, na oração, são remédios gratuitos e fundamentais para que você não caia. Mas sabe o que é muito bom também para que você não caia? Caminhar junto. Bom é que sejam 2 ou 3, porque quando um cair, terá o outro que o levante. Outra forma boa de não cair, de cuidar para não cair, não é só pessoal, mas é também comunitário. Se eu estou junto com alguém, eu tenho suporte. Hoje eu estou forte, eu estou dando suporte. Amanhã esse ombro que eu tive que segurar, pode segurar agora os meus braços que tropegaram, que caíram, que vacilaram. E juntos nós crescemos nesse caminhar de saber que em algum momento você vai estar fraco, você vai estar forte. E todos nós somos um em Cristo, não podemos deixar que bobagem nos separe. É o que diz esse segundo ponto resumido. Para promover o verdadeiro acolhimento bíblico do povo de Deus, dentre outras coisas,
precisamos cuidar da língua, para que discussões vãs e inúteis não construam muros entre nós. Não podem. Vamos aprender, queridos, a sentar numa mesa, colocar as ideias, desde que não afrontem doutrinas basilares da fé. Você pode, sim, ter um entendimento diferente sobre avivamento, sem entender que é de uma forma, entender de outra. E somos irmãos, queridos, nós somos um. Eu posso ter uma compreensão sobre o Apocalipse e você outra. Isso não vai mudar a nossa fraterna união em Cristo, porque na cruz do Calvário Ele nos conquistou para sermos seus. E nós temos esse convite para nos suportarmos mutuamente. Suportarmos, para finalizar, não é aguentar. Eu estou te suportando, não. Suportar é dar suporte. Oferecer suporte, ajuda, auxílio. O grande teólogo reformado Michael Horton, na sua obra Cristianismo sem Cristo, ele diz: acolher os mais fracos na fé não é um fardo, mas uma oportunidade para demonstrar a mesma paciência que Cristo tem conosco em nossas fraquezas. Sabe aquele meme? Oi Deus, sou eu de novo. E quantas vezes a gente já, o mesmo pecado já foi confessado 400 vezes e a gente pede perdão de novo e de novo. A mesma paciência que Cristo tem contigo, pense nisso, deve ser a que você deve ter com o irmão que está começando na fé. Vamos ficar de pé, queridos, encerrando o nosso estudo de hoje, com um cântico que nos ajuda a